Você falou que já vem utilizando, né, a telemedicina na sua rotina. E você começou a utilizar ela motivado por quê no início? Acho que o grande motivador foi a mudança que a gente teve no mundo, né, nesse último 1 ano e meio, o contexto todo que a gente vem vivendo. E ali naquele começo, né, março, abril de 2020, com o consultório fechado, né, as consequências, o impacto daquilo ainda não era muito claro para ninguém. E ali ficou claro para mim que existia uma questão aí para a gente pensar sobre a telemedicina. Eu já tinha ouvido falar um pouco sobre esse assunto, até então não estava totalmente liberado, né, Asdrubal, era mais a questão da teleinterconsulta, de fazer um laudo de exame à distância, alguma coisa assim, e com esse novo contexto foi autorizado, né, provisoriamente, se tudo der certo, provavelmente vai ficar em definitivo, mas eu percebi que então tinha um ponto aí para eu pensar, mas eu tinha muita resistência. Eu achava que era muito difícil, eu achava que a falta do exame físico era um limitador, assim, para a maioria das consultas, mas aquele assunto tinha entrado na minha cabeça e eu comecei a refletir um pouco mais sobre isso. O que eu fiz? Quando o consultório abriu de novo, com mudanças, mas voltando ao consultório, eu comecei a prestar atenção, e até já falei sobre isso com alguns outros médicos da minha família e amigos meus. Eu acho o exame físico fundamental, e não é só para fazer um diagnóstico. O exame físico é importante para até você criar conexão com o paciente, mas não é a única forma de você fazer isso. Eu comecei a olhar quantas vezes num dia o exame físico realmente mudava a minha conduta. E eu percebi que, apesar de toda a importância que o exame físico tem, na maioria das vezes o exame físico reforçava a hipótese que eu tinha feito na história, na anamnese. E, claro, uma ou outra vez, o exame físico me mostrava alguma coisa e me levava para um caminho que eu não tinha pensado. Mas, geralmente, nesses casos em que que o exame físico me trazia algo de novo, eram casos em que eu já não estava totalmente seguro com o diagnóstico da história. Então, pensei, poxa, o exame físico continua sendo fundamental, mas se ele muda a minha conduta de forma, assim, significativa, uma porcentagem pequena das consultas, talvez a resistência que eu tenho em relação à telemedicina seja, não vamos dizer infundada, mas exagerada. E aí eu decidi que eu tinha que testar. A gente sabe, existe a possibilidade, você avisa o paciente no começo da consulta, que é uma consulta por telemedicina, que vai ser uma consulta muito semelhante a uma consulta presencial, mas com a limitação principal da falta do exame físico, que se o médico e o paciente, se a parceria decidir que no final da consulta uma consulta presencial é indispensável, essa consulta vai ser combinada, ou no meu próprio consultório, ou num atendimento de urgência, se for necessário. Então, explicando isso para o paciente entendendo, eu percebi que isso ia acontecer na minoria dos casos, né, de realmente precisar de uma consulta imediata presencial. E eu comecei a fazer telemedicina, fui atrás de ver a questão da receita digital, eu não tinha ainda certificado digital para assinar, fui atrás, se eu tivesse lido seu e-book antes, eu teria entendido isso mais fácil, mas acabei encontrando uma forma, e eu tenho percebido isso, que na maioria das vezes, mesmo num caso de primeira consulta, a telemedicina é muito eficaz. E a crítica de que não tem o exame físico é uma realidade, mas a possibilidade de você agendar o retorno desse paciente em breve no seu consultório, nas situações em que o exame físico se mostra indispensável, é total. É só combinar isso. E veja, mas a agenda do consultório está lotada. Mas você já fez a consulta inteira por telemedicina, né? Vai ser um complemento que muitas vezes vai ser rápido, porque o resto já está tudo feito, né? Vão ser confirmações e ajustes. Então, foi mais ou menos assim que eu acabei chegando na telemedicina e cada vez mais estou seguro de que é uma ferramenta excelente, segura, e, claro, com as suas limitações, como tudo. Você sabe que lá do tempo de estudante, né, eu como professor ainda leio a semiologia do Porto com frequência, mas no Porto ele também comenta, né, isso, que uma boa anamnese bem executada, né, ela em 70% dos casos não muda nada, né, o exame físico ou exames complementares naquilo que você já estabeleceu de hipótese diagnóstica e até mesmo já pensando no plano terapêutico. Então, o exame complementar, né, vamos falar primeiro do exame físico. O exame físico, ele vem para, às vezes, corroborar, né, suas hipóteses diagnósticas ou complementar, mas esse complementar ainda é em pouco, né, vamos dizer, uma porcentagem baixa do que você já tinha estabelecido com uma boa anamnese, né?
e os exames complementares, como o próprio nome diz, são complementares, né? E algumas especialidades, elas hoje até se apoiam muito nos exames complementares, na imagem, né? A pneumologia, ela é muito baseada na imagem, tomografia de tórax, né? Então, às vezes, uma consulta, uma primeira consulta, mesmo que não tenha a possibilidade do exame físico naquele momento, e você não vendo que é uma característica de uma urgência ou emergência, né, que pode ser feito por telemedicina, você pode antecipar, né, o pedido de alguns exames que você, através da anamnese, acha necessário. E isso ganha tempo, né, e o paciente também, ele já adianta isso para quando for no seu consultório, às vezes presencialmente, já ter isso em mãos.